Primeiro destaque desta sexta-feira é o seguinte: a fala do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de um novo AI-5 em caso de radicalização foi classificada pela cúpula da Procuradoria-Geral da República como uma opinião blindada pela imunidade parlamentar. Integrantes da PGR avaliam que o filho do presidente da República não pode ser punido, já que a Constituição Federal, no artigo 53, prevê que parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O mesmo artigo da Constituição determina que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, o deputado Juscelino Filho, afirmou que existe um limite para a imunidade parlamentar. Abro aspas. Não dá para considerar que tudo está protegido pela imunidade parlamentar. Existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, existe uma coisa chamada direito à fala, à expressão e à opinião, mas também existe um limite quanto a isso. Fecho aspas. Diga, Josias. Bom, primeiro é preciso reconhecer o seguinte: a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro seria adequada e justa. Tão adequada e tão justa que a chance de acontecer é pequena, muito pequena, mínima. O filho 03 do presidente deve ser poupado da lâmina por duas razões, sobretudo: corporativismo e balcão. Sob o guarda-chuva da imunidade parlamentar, passam bois e passam boiadas no Congresso Nacional. O Jair Bolsonaro, o pai do insensato, sabe bem como a coisa funciona ali na Câmara. Como deputado, o atual presidente da República disse muita barbaridade. Ele foi um cliente de caderneta do Conselho de Ética e manteve a cabeça sobre o pescoço por 28 anos. Sua exaltação rendeu-lhe, inclusive, o trono no Palácio do Planalto, porque muita gente votou no Jair Bolsonaro por conta dessa exasperação verbal dele. O Eduardo Bolsonaro também é reincidente. Ele já disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastavam um soldado e um cabo. Agora defende um novo AI-5 contra uma hipotética radicalização de esquerda. Como já se tornou habitual entre os Bolsonaro, o Eduardo pediu desculpas. Quem quiser que acredite na sinceridade desse pedido. O processo contra ele deve ser protocolado no Conselho de Ética pelos partidos de oposição no início da semana que vem, provavelmente na terça-feira. Nesse colegiado, o Conselho de Ética, repete-se em escala menor o que se passa no plenário da Câmara. Nada ali acontece sem os votos dos partidos que compõem o chamado Centrão. E o Centrão, como se sabe, não faz política, faz negócios. Vai negociar nos seus termos. E o governo, se o Eduardo Bolsonaro chegar a correr algum risco, vai negociar. E a hipótese de ser cassado, de o deputado ser cassado, é, como disse, mínima. O próprio brasileiro, acho que já sabe como essa coisa funciona, porque o brasileiro vai adquirindo uma certa prática, ele se adapta à lógica da política. No fundo, todo mundo sabe como isso vai acabar, porque no Brasil, o Brasil não é mais um país imprevisível, se tornou um país absolutamente previsível. O único modo de resolver esse problema, a meu ver, o problema da família Bolsonaro, é colocar a sensatez fora da lei. Se aprova uma lei com penas pesadíssimas para as pessoas que forem apanhadas em qualquer ato de sensatez explícita, imediatamente os membros do clã Bolsonaro vão começar a burlar a lei e haverá no país um surto de prudência e bom senso. Fala, Constantino. Olha, a fala do deputado Eduardo Bolsonaro é mais do que irresponsável ou infeliz. É um flerte reincidente com soluções autoritárias. E, nesse sentido, ele merecia algum tipo de punição. A imunidade parlamentar existe, inclusive permitindo a nécios que eventualmente se tornaram políticos o direito de proferir as maiores estultices do mundo. Agora, a questão é realmente o caminho da quebra de decoro parlamentar, que é o caminho que a oposição percebeu como mais oportuna ou viável, ainda que improvável. O que eu quero dizer sobre tudo isso, em relação à crítica à fala do deputado, eu já falei muito, já escrevi muito sobre o assunto, mas o que eu queria trazer aqui para a reflexão dos nossos ouvintes e internautas é realmente a hipocrisia, a canalice mesmo de uma esquerda que afeta
uma sinalização de virtude democrática que não possui. É muito curioso ver partidos como PT e PSOL, de repente, chocados com a fala golpista, autoritária, defendendo ditadura, regime militar, sendo que eles apoiam abertamente a ditadura cubana, o regime venezuelano. Então, em alguns aspectos, eu penso que, com todos os defeitos existentes no bolsonarismo, ele ao menos serve para uma coisa, para expor a hipocrisia do lado de lá. Agora, isso obviamente não os inocenta, não os exime de responsabilidade por flertar com uma solução igualmente golpista ou autoritária para combater o inimigo, né? Então, muitas vezes eles acertam nos diagnósticos. O inimigo é esse, a esquerda destruiu o Brasil, o Foro de São Paulo é uma ameaça concreta, voltou ao poder na Argentina agora, e a primeira coisa que foi feita pelo presidente eleito foi Lula livre, desrespeitando o povo brasileiro, as instituições brasileiras, ou seja, é uma turma golpista, perigosa. Está aí o Evo Morales indo pelo mesmo caminho de Maduro na Bolívia, dando golpe dentro da democracia. Então, não é uma turma com quem se brinca. Nesse diagnóstico, eles estão muito certos. O problema começa com as receitas para lidar com o problema. Eles acreditam que lançar mão dos mesmos métodos nessa guerra cultural e política é algo aceitável, ou seja, é uma guerra tribal onde eles se transformam em petistas com sinal trocado. E então, quando o presidente Bolsonaro, quando era deputado, vai na tribuna enaltecer o Ustra, o comandante Ustra, ele faz isso e foi demonizado, e com razão, após essa fala infeliz, mas ele faz isso dentro de um contexto que é ignorado pela imensa maioria. Logo após, um outro deputado enaltecer Marighella. E isso passa despercebido. Então, expor esse duplo padrão, expor essa hipocrisia da esquerda radical, da esquerda jurássica, carnívora, é algo importante. É muito triste que o preço que a gente paga por isso seja estar no poder uma ala do bolsonarismo que flerta abertamente com essa solução, né? Então, pobre do país que vive eternamente no ano de 1968. O ano que nunca acabou. Estamos presos na Guerra Fria, onde, para expor a hipocrisia de quem quer caçar o mandato de alguém por flertar com a AI-5, você tem que engolir que é a mesma turma que está apoiando o regime cubano e o regime venezuelano. Ou seja, o Brasil precisa evoluir, o Brasil precisa se desprender, finalmente, da Guerra Fria, que já acabou e acabou faz tempo. E para você, Martim, esse entendimento aí da PGR, de que a fala do Eduardo é blindada pela imunidade parlamentar? Então, essa questão da PGR, ela aborda um ponto que eu considero crucial sobre o que tipo de república e que tipo de republicanismo nós estamos vivendo hoje em dia. Mas antes de abordar a questão da PGR, a gente tem que entender que esse comportamento do senhor deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu apelido carinhosamente de Dudu 2022, porque o que ele quer ser é, na verdade, sucessor de uma dinastia familiar. O que Dudu 2022 ele fez com esse depoimento execrável concedido à jornalista Leda Nagli foi algo típico daquilo que hoje, um texto muito bom que saiu no Facebook do meu amigo Diogo Chiuso, chamado O Sonho de Dudu, né? O Diogo Chiuso, ele escreve o seguinte, que esse comportamento do Eduardo Bolsonaro, ou Dudu 2022, é digno daquilo que o Ortega y Gasset, num livro clássico chamado A Rebelião das Massas, fala que é do homem massa, do senhorzinho satisfeito, né? Do menino mimado que nunca ouviu falar de AI-5, exceto pelas palavras do pai, nunca viveu, não sabe o que foi, não foi apenas algo terrível, né, para o Brasil como um todo, ou apenas para a esquerda, mas foi para o cidadão normal, né? Esse que é o ponto. Quando você tem uma ditadura, independente dos motivos, né, justos ou não, se você tem que combater um inimigo, e havia um inimigo naquela época, sem dúvida nenhuma, mesmo quando você tem uma ditadura, você sufoca a liberdade. E a liberdade sempre sai prejudicada, e quem sai prejudicada com isso é o ser humano normal, o cidadão, né? O homem que tem que batalhar para sobreviver. Então, deixando muito claro essa visão um tanto estapafúrdia de Dudu 2022, né, que é típica de um menino mimado, de um senhorzinho satisfeito,
O que a gente precisa ver sobre esse comentário da PGR é que nós ainda temos que muito trabalhar, comer muito arroz e feijão para nós realmente aceitarmos o que seria uma república. Porque nós não estamos vivendo numa república. Se a gente for, por exemplo, pegar o que é a matriz inglesa ou a matriz americana. O que a gente tem aqui é uma república das bananas, mas não uma república no sentido de que, como bem até disse aqui o presidente do Conselho de Ética da Câmara, né, há limites para a liberdade de expressão e há limites para a proteção parlamentar. Então, o que acontece? Esse limite não é dado por lei somente ou pelas instituições, mas dado pelas virtudes, né? Antes de tudo, o governo republicano ele tem que ter virtude. E o que essa declaração do deputado provou é que não há virtude nenhuma. Nenhuma. Inclusive, eu gostaria de indicar um livro que fala muito sobre essa questão da República, que foi publicado essa semana, que é o Dicionário da República, 51 textos críticos. Acho que tem aí na imagem, né, Vitor? Isso, quem está acompanhando a gente está aqui. Tô com a mão aqui nele. 51 Dicionário textos, da República. é da Líria Mori Schwartz, da Heloísa Sterling, Companhia das Letras. Sim, é um livro que tem boa parte escritores e estudiosos da esquerda, mas é um livro que mostra com uma objetividade ímpar, né, justamente o desenvolvimento dessa virtude republicana que o Brasil ainda não foi capaz de, vamos dizer assim, absorver. Só para terminar, nesse livro, há um texto excelente sobre a matriz inglesa no republicanismo, escrito pelo Alberto Ribeiro de Barros, que mostra muito bem essa tensão entre a virtude e as instituições, que é exatamente isso que estamos vivendo no Brasil, especialmente com essa declaração da PGR. Oi, Josias. Eu queria lembrar um aspecto. O Constantino fala na hipocrisia e tal. Acho que a hipocrisia existe no Congresso. Inclusive, ela é uma hipocrisia suprapartidária e não ideológica, a meu juízo. Ainda outro dia, houve um deputado, se não me engano, do PSOL, que num depoimento do Sérgio Moro numa comissão lá na Câmara, ele chamou o Sérgio Moro de ladrão, juiz ladrão. Isso rendeu a ele um processo no Conselho de Ética e resultou em nada. Eu nem sei se o sujeito deveria ser caçado por chamar o Sérgio Moro de ladrão, mas me parece inadequado que você chame um ministro de Estado para fazer participar de uma sessão numa comissão, chega lá um deputado e chama esse ministro de ladrão sem nenhuma base concreta, e isso resulte em nada. Tinha que ter, ainda que não caçassem o mandato, tinha que ter uma admoestação escrita, qualquer consequência, mas não deu em nada. E aqui nós estamos falando de um delito de opinião. No caso do Eduardo Bolsonaro também, é um problema de opinião. Uma opinião esdrúxula, porque o sujeito, membro de um legislativo, ele está defendendo um ato institucional que fechou o Congresso, extirpou liberdades, impôs censura, eliminou o habeas corpus, enfim, uma atrocidade é o que ele está defendendo. E é absolutamente incompatível com a vivência democrática. Então, por todas as razões, ele deveria ser punido de alguma maneira. Não será por conta desse corporativismo, que, como disse, é suprapartidário e não ideológico. Um poupa o outro na base de uma mão suja a outra, porque eles sabem que uma hora vão precisar. Um vai precisar do outro, seja por questões morais, seja por questões de opinião. E aí o Martim levanta um ponto que ele tem toda a razão. Esses meninos não sabem nem o que é o AI-5. Eles sabem de orelhada que o pai disse. Hoje, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse que se vão caçar o meu irmão, é como editar um AI-6. Ele não se deu conta de que a ditadura editou 17 atos institucionais. Então, na analogia dele, ele teria que dizer o AI-18, mas ele não sabe de nada disso, eles não entendem de história. E eles repetem, eles macaqueiam o que o pai, o comportamento do pai e as declarações do pai. Então, tudo isso é muito lamentável e é lamentável também que a perspectiva é que não ocorra nenhuma consequência prática. Constantino. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Vitor. A hipocrisia na política, em geral, é suprapartidária. Estou de pleno acordo com o Josias. O que não é suprapartidário é o salvo-conduto para certas declarações. Esse é meu ponto. Veja, eu fui o primeiro, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros, inclusive, mas fui um dos que mais criticaram de forma absolutamente veemente a declaração estapafúrdia, execrável e absurda
do Eduardo Bolsonaro. Então, eu não estou aqui passando pano em algo que tem, inclusive, reincidência e demonstra uma mentalidade golpista, endossada, inclusive, pelo guru do bolsonarismo, o filósofo de Virgínia. Então, tudo isso está dentro de um pacote que eu venho combatendo há muito tempo. Então, eu me sinto livre para dizer o que eu estou dizendo. Eu estou chamando a atenção apenas para esse salvo-conduto, para esse duplo padrão. O mundo caiu sob a cabeça do Eduardo Bolsonaro. Houve pautas e mais pautas, reações, como deveria ser. Isso está certo. O que não está certo é passar em branco, por exemplo, o tweet do senador Humberto Costa, do PT, que diz: a paciência do povo com a direita ultraliberal, fascista e entreguista está acabando em diversos lugares do mundo. Jair Bolsonaro está com os dias contados. É questão de tempo. A hora do Brasil vai chegar, anotem aí. E o texto que ele está compartilhando é: presidente do Chile decreta estado de emergência após protestos violentos no Chile. É um senador da República incitando o caos, tentando importar o caos chileno para o nosso país. É uma declaração golpista. Isso passa despercebido. Então, o meu ponto é o salvo-conduto. É alguém como o Marcelo Freixo ou as figuras do PSOL e do PT poderem posar, sinalizando uma falsa virtude de defensores da democracia. E isso passa relativamente imune pela grande imprensa. Ninguém vira e cobra eles, bota o microfone na cara e fala assim: como é que o senhor está defendendo a democracia e está horrorizado, supostamente, com a declaração do deputado, se o senhor defende o regime venezuelano, se o senhor já teceu várias loas à ditadura cubana e ao Fidel Castro? Como é que pode isso? Me explica a incoerência. Então, ninguém cobra com o mesmo vigor da esquerda, da extrema esquerda, aquilo que cobra, e com razão, da extrema direita, digamos assim. Então, eu estou totalmente a favor de cobrar dessa turma nacional populista com viés autoritário, que se diz conservadora e não conhece nada de conservadorismo. Mas eu só quero que cobrem também um pouquinho mais do lado de lá. Fala, Martim. Eu só queria complementar uma coisa, Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, a esquerda que você descreve, e contra a qual eu também combati, né, e combato ainda desde época da internet discada, como você bem sabe. Então, a esquerda que tem aí é uma esquerda totalitária. Aliás, eu queria fazer uma parte do à parte. Todo mundo ultimamente está falando: mas eles são, os Bolsonaros, o governo Bolsonaro, o Olavo, eles são autoritários. Não, eles não são autoritários, eles são totalitários. Eles querem mudar simplesmente toda a cultura nacional, todo um jeito de fazer política, que não é o melhor jeito de fazer política. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que a articulação política é uma coisa boa, não. Mas é o que tem aí, é o que dá para você viver. Então, o que acontece? Essas pessoas são totalitárias. Esse depoimento do Eduardo para Leda Nagli é de índole, caráter e mentalidade e imaginação totalitária. É esse que é o problema. Agora, eu concordo com você que a esquerda é realmente uma coisa nefasta e, enfim, isso estamos de acordo. Só que tem um ponto, tem um detalhe, Rodrigo. Quem está no poder agora é direita e tem que ser cobrada. Se é a esquerda que a gente não gosta tem que cobrar, isso é problema deles. Eu não tô nem aí com isso. Mas nós aqui, eu, você, Rodrigo... Enfim, Josias acho que não é o caso aqui, ele não faz parte da nossa tradição de pensamento, mas nós temos o dever de cobrar esse pessoal mais do que nunca, porque são eles que têm no poder. Eles têm a caneta, Rodrigo, tem o poder da caneta. O presidente da República é como se fosse um rei, de certa maneira, ainda tem esse poder, por incrível que pareça. Então o que acontece? A gente tem que ter esse tipo de crítica. Se a gente ficar, mas a esquerda faz isso, a esquerda... Tudo bem, a esquerda... Deixa a esquerda lá. Deixa a esquerda lá. Ela se vira, ela já se autodestruiu, entendeu? É a gente que tem que cobrar com extrema bravura, entendeu? Esse pessoal que tá no poder. Ele não pode falar um negócio desse. Ele não pode. Ele não pode falar que vai ter um AI-5. Ainda mais, Martim, ainda mais falar em nome da direita. Exatamente. Concordo, mas eu compro essa briga, você sabe. Não, eu sei que você compra, mas é que a gente tem que deixar muito claro pro nosso espectador... Sim. Que não é que a esquerda é horrível, deixa a esquerda lá, mas ela se autodestruiu. Né? A gente tá falando da esquerda radical. Eu acho, viu, Fala, Martim, Josias. acho que você tem plena razão. Acho que você tem total razão.
A esquerda, ela se autodesmoralizou. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, ele cai numa contradição, porque ele diz que o AI-5 teria que ser adotado por conta de uma ameaça, de uma radicalização da esquerda. Ora, essa esquerda não tem nem condições de radicalizar, essa esquerda está na cadeia. Pois é. Com o Lula. Então nós temos que cobrar, eu me imponho muito esse compromisso, cobrar do presidente de plantão. Exatamente. Ontem foi o Lula, ontem foi a Dilma, anteontem foi o Fernando Henrique, ontem foi o Collor. Quer dizer, o presidente que está respondendo, e agora, por conta de um comportamento que o Bolsonaro levou para a presidência, tem o puxadinho dos filhos, nós temos que considerar, porque o pai fez isso com o país, não é? Então, eu acho também, nós temos que cobrar desses que estão lá. E aí, eu não critico o Rodrigo por realçar a hipocrisia, não, é sempre conveniente realçar hipocrisias, mas a responsabilidade no momento é de quem está exercendo o poder e dos filhos que estão à volta fazendo essas bobagens.